Bom dia, sejam todos bem-vindos ao primeiro Roda de Conversa da Inovação Contabilidade. Hoje, eu e a Jéssica, nós vamos falar a respeito de um assunto que está em alta, que é o imposto de renda. Então, o nosso primeiro Roda de Conversa vai tirar algumas dúvidas que a gente abriu numa caixinha na semana passada e traremos algumas outras questões para você. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Dani. Começaremos então, Jéssica, diz pra gente, quem que está obrigado a declarar um imposto de renda em 2025? Então, a Receita Federal, ela publica, todo ano, alguns pontos que deixam ali para o contribuinte analisar se ele precisa declarar ou não o imposto de renda. Então, assim, se você recebeu mais do que R$ 30.639,90 no ano, no ano de 2024, você precisa declarar esse recebimento. Então, seria o seu salário, seria uma aposentadoria do INSS, aluguéis, se você recebe aluguéis também precisa declarar, e outras fontes de renda, e um serviço autônomo, de repente, que você faça, precisa também incluir como renda no teu ano. Se você ganhou mais de 200 mil isento, então fez uma aposta, ganhou aí na Trimania, na Mega Sena, de repente, passou de 200 mil, precisa também declarar esse imposto. Se você pratica atividade rural, se você trabalha com atividade rural e o teu rendimento foi superior a 153 mil, também precisa estar declarando o imposto de renda. Se você negociou, fez transação nas bolsas de valores, vamos fazer também o seu imposto de renda. Se você auferiu renda de ganho de capital no ano de 2024, então vendeu um imóvel, vendeu um terreno, você precisa, além da declaração do ganho de capital que deveria ter sido feito lá em 2024 no ato da venda, e se você não fez, procure a gente para regularizar isso, vamos também fazer o seu imposto de renda 2025, e se possui bens acima de 800 mil. Então, é a junção dos bens, não é, por exemplo, só um carro ou só uma casa no valor de 800 mil. Quem me dera, Imagina. Mas juntando o teu carro, a tua casa, dos teus dependentes também, que a partir do momento que coloca um dependente no imposto de renda, tu precisa também declarar o carro, a casa, o rendimento, enfim. Então, basicamente são esses critérios, mas se você tem alguma dúvida, nos procure, a gente analisa junto também, essa análise é feita sem compromisso, a gente analisa junto para avaliar se realmente precisa ou não fazer um imposto de renda. Uma questão que trouxeram pra gente também, Jéssica, é se o meu amigo me der um dinheiro, eu sou obrigado a declarar? Primeiro você passa o contato do amigo pra gente que está distribuindo dinheiro. É uma amizade sincera e verdadeira. Claro. Depende, Depende a quantia que ele... de que forma foi isso? Foi um empréstimo? Foi uma doação? Qual o valor ele repassou para ti, Existem aí a partir de 5 mil, E lembrando que as declarações, elas têm que elas têm que bater. Conversar, Então, eu dei 10 mil reais para Jéssica sob forma de doação. Então, tem que constar no meu imposto de renda que eu doei, tem que constar no imposto de renda da Jéssica que ela recebeu. Não adianta questionar, De onde a Dani tinha, por exemplo, 10 mil para doar, Qual a fonte de renda da Dani que tem os 10 mil para doar? Para fazer essa doação. Jéssica, a declaração de imposto de renda, vale lembrar também que nos últimos anos ela tem sofrido alterações ali quanto às datas. Então, lá antigamente começávamos no dia 1º de março até 30 de abril. Somente esse ano ela está para acontecer entre o dia 15, a abertura oficial das declarações, dia 15 de março. E 17, que é na segunda-feira. 17 de março na segunda-feira, 31 de maio o encerramento. Então, gente, não deixa para a última hora. Acontece muito assim, da gente chegar às vezes no dia 30 de maio e as pessoas estão enlouquecidas porque não tem a documentação ainda. Os documentos ainda, Porque a partir do dia 1º de março agora, todos os bancos já liberaram os informes de rendimento. Então, o que trava a entregar a documentação antecipada é justamente os informes de rendimento do banco, das empresas, INSS. Quanto aos nossos clientes, o que a gente sempre orienta? Os nossos clientes a gente vem orientando durante o ano todo, parte deles traz essa documentação durante o ano pra gente, cria uma pastinha lá no Drive e vai salvando. Nós já estamos recebendo documentos, então você que é aposentado, pensionista, deficiente, que sempre recebe ali primeiro a restituição, bora separar a documentação e trazer pra gente para que você seja o primeiro a restituir.
Pago pensão alimentícia, Jéssica. Tenho lá, pago pensão alimentícia, eu tenho que declarar? Essa tua pensão alimentícia, ela é ajuizada? Ela é determinada pelo juiz? Então, existem Você regras tem um documento? Existem regras. para pensão alimentícia. Do ano passado para cá, nós somos obrigadas, né? Quando eu informo lá que o meu cliente ele paga pensão alimentícia, ele paga o valor X de pensão alimentícia, eu preciso colocar também o número do processo judicial. Então, precisa haver um processo judicial para que eu possa declarar a pensão alimentícia. Então, eu não posso declarar uma pensão alimentícia, né? Só porque eu tenho um acordo com a outra parte de que eu vou... Outra questão importante a se falar dos dependentes, por exemplo, somos casados, sou casada, tenho 2 filhos. Eu posso declarar as crianças e o meu cônjuge pode declarar as crianças também como dependente? Não pode. Não pode. Somente um dos cônjuges pode declarar. E pegando ali um pouquinho do gancho da pensão alimentícia, da mesma forma, tá? Pais separados. A criança mora com a mãe ela pode colocar a criança como dependente dela, né? A criança mora com ela. Esse valor de pensão alimentícia, desde que é ajuizado, ele entra como um rendimento isento, tá? Também é uma novidade aí do ano passado, retrasado pra cá. E o pai, ele pode declarar essa criança, além de declarar que ele paga a pensão, ele pode colocar ela como alimentanda. Então, só cuida com isso, porque tu não pode pagar a pensão alimentícia e declarar como dependente. Tu tem que declarar como alimentanda no teu imposto de renda. Lembrando que nós tivemos ano eleitoral, então o ano passado foi um ano eleitoral. As pessoas que doaram para as campanhas políticas, elas precisam efetuar a declaração também, precisa constar na declaração dela. Tanto o candidato que recebeu, quanto a pessoa que doou. Jéssica, como é que é feita, que eu acho importante também da gente conversar e avisar o pessoal. Eu posso lá no meu imposto de renda pegar a minha casa e aumentar o valor dela, tipo, por conta própria? Não pode, nem por conta própria, nem por avaliação imobiliária, né? Não pode. Tu pode, né, aumentar o valor de acordo com as benfeitorias. Então, eu tenho a minha casa, ela tá no meu nome, eu fiz uma reforma na casa. Pede nota fiscal do pedreiro, pede nota fiscal da construtora, pede nota fiscal do material de construção. Com as devidas comprovações das benfeitorias, a gente consegue aumentar o valor do imóvel. Outra coisa bem importante de se falar sobre os planos de saúde. Recentemente, as pessoas que trabalhavam principalmente no setor público, eles tinham um plano de saúde e esses planos de saúde contratados, eles pararam de atender algumas demandas. Então, os próprios contribuintes procuraram um plano de saúde fora. A gente sabe que grande parte dos planos de saúde hoje, eles já não atendem mais pessoa física. Eu tentei fazer uma Unimed pessoa física, não consegui, então a gente precisa fazer na pessoa jurídica. E aí, o que grande parte dos contribuintes fizeram? Abriram o MEI, né? E fizeram lá o seu plano de saúde dentro do MEI. Tá errado? Eles fizeram errado? Não. Mas as pessoas que tentaram deduzir esse plano de saúde na declaração posteriormente, a Receita Federal não aceitou. Tá? Porque é um gasto da pessoa jurídica, do MEI e não da pessoa física. Exatamente. E aí, tu vai estar criando um problema para tentar resolver pode sair coisa, né? Um pouco mais caro. Jéssica, outra dúvida que é muito, muito recorrente assim, pra gente. Eu tenho gasto com medicamentos. Eu posso deduzir? Não pode. Não pode, mesmo que sejam medicamentos essenciais, mesmo que o valor seja alto, não pode. Então, respondendo ali a pergunta, não. Uma questão muito relevante de se comentar também pessoas com doenças graves. Existem ali as elencadas, né, que elas podem te dar isenção de imposto de renda. Recentemente nós tivemos um caso, foi na declaração de 2024, de um cliente que ele descobriu um câncer em novembro de 2023. Ele é um aposentado federal e eles continuaram retendo o INSS na fonte dele. Lembrando que assim, a fonte pagadora não é obrigada a saber que você tem uma doença, assim como o INSS, se você é pensionista, se você é aposentado, o INSS não tem como saber que você tem uma doença. Então, a partir do momento que você tem um diagnóstico e existe um laudo, você precisa apresentar para a sua fonte pagadora para que ela pare de fazer a retenção desse INSS. Sim. Mais alguma consideração, Jéssica? Eu tenho um
questionamento, um cliente entrou em contato essa semana, né? Falou, olha, eu trabalho, né, num comércio e eu queria saber se eu preciso declarar imposto de renda, porque eles, né, teve aqui rendimento retido durante o ano. Não se encaixava em nenhum critério, mas ele tinha um valor legal que tinha sido retido dele durante o ano. O que eu orientei, né? Que ele poderia, assim, ele não estava obrigado a entregar a declaração, porque só o fato da empresa reter o imposto de renda não obriga, mas ele pode fazer a declaração para que ele retorne esse valor, né? Para que ele restitua esse valor. Então, se você tiver alguma dúvida, dá uma olhadinha no teu informe de rendimento que a empresa entrega, manda pra gente, que a gente analisa também. Se teve imposto de renda retido e você não está obrigado a declarar, você consegue, né, restituir esse imposto de renda também. Além dos medicamentos, próteses, aparelhos dentários, eu posso deduzir do imposto de renda? Não, existe uma normativa, eu não vou lembrar agora exatamente o estado que entrou com o pedido, para que a Receita Federal realmente considerasse essa questão, né? Aparelho auditivo, por exemplo, mas por enquanto não tem nada aprovado. De fato, aí tem uma dúvida, né? Estética. Eu vou fazer um procedimento estético, eu posso deduzir do meu imposto de renda? Daí depende. Se o teu procedimento estético ele foi feito numa clínica, profissionais habilitados, né, óbvio, mas não é um médico, não é um dentista, né, porque hoje o dentista faz a harmonização facial também. Se foi feito numa clínica de estética, não consegue deduzir do imposto de renda. Mas se o teu procedimento estético ele é em decorrência, né, de alguma doença, por exemplo, as pessoas que tiveram câncer de mama, que precisaram colocar prótese, ele foi um procedimento estético em decorrência de uma doença e foi feito um procedimento dentro de um hospital, por um médico. Aí sim, esse custo você consegue deduzir do imposto de renda, desde que tenha nota fiscal, desde que tenha toda a comprovação também. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato conosco, a gente faz essa análise da documentação sem compromisso, né? E a gente tem a campanha, né, que a gente está incentivando este ano. Lembrando que assim, nós trouxemos algumas dúvidas ali que foram da caixinha, algumas coisas que a gente considera que seja importante, mas o período da declaração abre lá no dia 17, nós ficamos à disposição, chama a gente no WhatsApp, manda mensagem ali no Instagram e a gente vai entrar em contato com vocês e vai estar respondendo vocês. As consultorias, elas são gratuitas, então fiquem tranquilos. E lembrando que você que faz declaração de imposto de renda com a gente ou que faz declaração de e-mail com a gente, está participando, contribuindo e ajudando na campanha do Caetano e do Joaquim. É uma campanha bem importante, é uma união de forças para um bem maior. Então, quem puder ajudar, a gente fica muito agradecido. Carlinha agradece, os meninos agradecem. E teremos mais conteúdos, mais questões, vamos ter novidades. Caso tenha alguma dúvida, então, do imposto de renda, de e-mail ou algum outro conteúdo, também entre em contato com a gente prepara um material para vocês. Exatamente, a gente quer atender vocês da melhor maneira possível e o ideal é que pessoas bem informadas conseguem manter, né, as suas obrigações fiscais em dia. E o CPF em dia. Regular. Jéssica, muito obrigada. Muito obrigada a vocês e até a próxima.